Vamos passar a palavra ao nosso irmão, que, se não nos falha a memória, é pastor da Igreja Evangélica. Ele já esteve nos visitando alguma vez e gostaria de cumprimentá-lo, professor. Meu nome é Francisco Cáfaro. Eu gostaria de cumprimentar a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Eu queria deixar claro que eu não sou pastor. Eu sou apenas um cristão, pela graça de Deus, e estudante da Bíblia, do Evangelho. E vim para avisar, como o senhor já sabia, que era para esse fim de ano nós éramos para ter aquele diálogo com o professor Ted. Pois não. Que ele foi para os Estados Unidos e ele vai demorar mais que o previsto, porque as igrejas dos Estados Unidos resolveram doar bolsas de estudos para os nossos irmãos brasileiros, de forma que Ted precisou, por isso que houve esse atraso do nosso irmão Ted. Pois não. E talvez agora ele vá passar as festas com a família lá nos Estados Unidos, mas logo para o começo do ano, se Deus quiser, estaremos aqui para fazer os preparativos para esse diálogo que já tínhamos por alto assim combinado, né? Muito obrigado pela sua comunicação. Para deixar claro para... Agradecemos a sua comunicação e aguardamos tranquilamente o momento necessário. Só para justificar o nosso atraso. Sim, não tem dúvida. Teremos prazer. E aproveitando a oportunidade de estar aqui, o senhor respondeu àquela senhora que não é possível a humanidade toda ter vindo de Adão e Eva pelo fato de estarem os dois filhos, desculpe que eu estou resfriado, Abel e Caim, e Caim ter matado Abel, ele ficou sozinho e foi para outra cidade e se casou. O senhor deve lembrar que Adão e Eva não teve só os dois filhos, teve filhos e filhas. E seria lógico também, provavelmente teria casado com uma das irmãs. Apesar que a Bíblia não deixa bem claro esse ponto. Mas também não deixa claro que existia outras pessoas além de filhos de Adão e Eva. Quer dizer, que então não se pode dar uma resposta clara da coisa. É provável que ele tenha se casado com uma irmã, a Bíblia relata isso, que ele teve filhos e filhas, e não é possível dar uma resposta dessa natureza, que existia outras pessoas. A Bíblia não diz nem que sim, nem que não. E outra coisa, o senhor diz que Deus, Jeová, seria um vingativo por ele ter mandado matar toda a cidade de Canaã. O apóstolo Paulo deixa bem claro: considerai o amor de Deus, mas considerai também a sua severidade. Ele é o nosso Criador e nós somos criaturas e devemos ser obedientes a Ele. Agora, a Bíblia deixa claro que Deus se limita dos nossos pecados. O homem é desumano às vezes, ele é perverso, ele quer fazer a sua vontade e não a vontade do seu Criador. Por exemplo, no caso do dilúvio, que eu já disse isso aqui uma ocasião, Deus mandou o dilúvio, matou a todos, só 8 pessoas ficaram vivas. Vamos deduzir disso que Deus é perverso? Ele não queria fazer isso, ele mandou que Noé profetizasse, que o povo se arrependesse e obedecesse. O povo se riam-se da pregação de Noé. E o Espírito do Senhor estava com ele, a Bíblia diz. Mas, como já disse, a Bíblia diz, aliás, que Deus se limita dos nossos pecados. Jesus Cristo mesmo disse sobre Godoma e Sodoma, que Deus consumiu com fogo. Deve haver uma razão para isso. Deus nos ama, mas Ele só quer o nosso bem, Ele quer que nós fujamos das coisas abomináveis, para nos converter a Ele, mudar o nosso ritmo de vida, ao invés de fazer a nossa vontade, a vontade da carne, muitas prostituições e infâmias que cometemos. Ele quer que nós nos arrependemos dessa vida. O que nós aprendemos no mundo, deixamos essas coisas para vir aprender de Deus, dos evangelhos, da palavra dEle. E assim será no dia de juízo. Jesus profetizou o dia de juízo. Deus não quer que os homens se percam. Ele mandou o Cristo para que iluminasse o povo, pregasse o evangelho, que através da palavra dele viessem a ser salvos. É a mesma coisa hoje. O povo, ao invés de crer e obedecer os evangelhos, eles obedecem a doutrinas de homens e de outros espíritos além do Espírito Santo. Paulo diz que há um só Espírito que vivifica, mas é o Espírito de Deus
Espírito Santo e não o Espírito dos mortos. O Espírito de Deus tem poder de nos vivificar, mas o Espírito dos mortos, nenhum outro Espírito tem poder para vivificar a ninguém. O senhor terminou? Agora o senhor diz, não, o senhor diz que, segundo a doutrina espírita, ninguém morre. O senhor diz que para não se apegar à letra que mata, e sim ao Espírito que vivifica. Exatamente. Mas quem são esses que morrem? Que o senhor, segundo a doutrina espírita, ninguém morre. Vocês ensinam que não se apegue à letra que mata, e sim ao Espírito que vivifica. Sim. Nós entendemos, através do Evangelho, que só um Espírito vivifica, o Espírito Santo. É claro que se eu ler e não obedecer, não vai adiantar. Vai, pelo contrário, me piorar ainda a minha situação. Outra coisa, quanto à terceira revelação, que nós já também debatemos esse assunto, na ocasião anterior que eu estive aqui, apesar que esses assuntos vão ser debatidos com o TED, ele tem muito mais conhecimento, eu sou apenas um aluno, Sim. Um estudante da Bíblia e pretendo crescer no conhecimento. Sim, estou preocupado com o tempo. Eu queria saber se ainda tem tempo aí para a gente poder responder essas perguntas. Você não sabe? O senhor vai com... Tem muito ainda a dizer? Não, eu já termino. Tá bom. Sobre a terceira revelação, Jesus escolheu 12 homens, ensinou sua doutrina e disse que muita coisa tinha a dizer, mas não podia dizer ainda que eles não podiam suportar. Que ele enviaria o Consolador. O Consolador veio a eles, o reino de Deus, virá o reino de Deus com poder. Jesus disse, vocês não vão morrer sem antes ver primeiro o reino de Deus ter chegado com poder sobre vós. Veja que não cabe essa doutrina, que o Espírito Santo está vindo somente agora, o Consolador somente agora, que Cristo profetizou, está nos evangelhos de João, Mateus, Marcos, Lucas, que vocês não vão morrer sem antes ver o reino de Deus ter chegado com poder. Estamos no final, o senhor quer terminar para eu poder responder, senão não dá tempo. Quer dizer, essa terceira revelação não se encaixa nos evangelhos, é além dos evangelhos e é exatamente o que os evangelhos condenam. Não é de Deus isso. Eu quero deixar claro uma coisa, eu não sou contra nenhuma pessoa espírita, absolutamente. Sim, é claro. Mas sou contra a doutrina, que não encaixa com os evangelhos. Pois bem, mas eu queria lembrar ao senhor que de acordo com o seu pensamento, com o seu conceito, porque para nós encaixa perfeitamente. Para nós é a única explicação possível, é essa que está no Espiritismo. Agora, eu respeito a sua posição, o senhor tem uma religião diferente da nossa. Nós dizemos sempre aqui que a nossa intenção não é converter ninguém. Nós não temos igreja. Nós não precisamos de adeptos para uma determinada igreja. Nós defendemos um pensamento livre, uma interpretação livre das Escrituras diante do Espiritismo. Oferecemos a todos aqueles que quiserem esclarecer-se a respeito de pontos que tenham dúvidas, os esclarecimentos que o Espiritismo oferece. Nós não estamos doutrinando, não estamos procurando adeptos e nem tirar ninguém da sua religião. Respeitamos todas as crenças e descrenças, que cada um fique em seu lugar. Mas, como dizemos aqui no nosso programa, respeitamos tudo, cada crente com sua crença, cada descrente com sua descrença, mas a verdade é ao alcance de todos. De maneira que aquilo que nós consideramos a verdade que nos é oferecida pela terceira revelação, nós colocamos neste programa ao alcance de todos. Todos esses pontos que o senhor referiu aí são perfeitamente sustentáveis dentro da dogmática da sua igreja e das demais igrejas cristãs. Todos eles são pulverizáveis diante dos princípios espíritas. Os princípios espíritas nos mostram, por exemplo, no caso de Adão e Eva, que a Bíblia é bastante clara quando diz que Caim saiu e foi para o país de Nod, dá até o nome do país. Trata-se de um país, não se trata de um lugar distante em que teria fugido ou desaparecido uma filha de Adão e Eva. Não. É um país em que ele foi se consorciar com uma mulher que já existia num país povoado. Portanto, isso aqui é indiscutível do ponto de vista não só bíblico como histórico. Por outro lado, a data que a Bíblia marca para o aparecimento de Adão e Eva está muito superada do ponto de vista histórico e das pesquisas arqueológicas, porque muito antes de Adão e Eva havia gente no mundo, havia raças no mundo. Por outro lado, Adão e Eva corresponde a um mito, um símbolo
Por exemplo, para os gregos, não foi Adão e Eva que povoou o mundo, foi Pirra e Deucalião. Foram eles que povoaram o mundo. Quer dizer, existe uma lenda grega em que aparece, então, um casal primitivo, que é um casal heleno. Existe uma grega judaica em que aparece um casal primitivo, que é um casal judeu. Existe uma lenda babilônica, existe uma lenda egípcia, existem lendas indianas e assim por diante. Ora, por que motivo nós vamos aceitar que a lenda que está na Bíblia, sendo a Bíblia um livro profundamente histórico do povo judaico, vamos aceitar que esta lenda judaica seja superior às outras? Quer dizer, então os outros também, os outros casais primitivos poderiam disputar a primazia, mas nenhum destes casais foi verdade, foi verídico. Todos esses casais são símbolos, são alegorias. É o que a psicologia hoje explica no tocante aos arquétipos espirituais. Bom, quando o senhor fala, por exemplo, da severidade de Deus, é estranho que Deus, sendo amor e bondade, Criador de todos os homens e de todas as criaturas, quisesse que os homens criados por Ele, e cuja capacidade Ele conhece de sobra, porque Ele é onisciente, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe, portanto, que estes homens não tinham capacidade para entender de imediato os ensinos superiores dos seus enviados. Seria estranho que este Deus mandasse passar todo mundo a fio de espada, submeter-se ao fogo de enxofre, essa coisa toda, destruindo-os todos porque não obedeceram. Isto é uma atitude cabível num homem bárbaro, num homem primitivo, não num Deus. Principalmente no Deus de sabedoria e de amor que Jesus nos apresenta no Evangelho. Esta parte da Bíblia, portanto, só é inteligível na sua perspectiva histórica, quando nós vemos que aquele povo de pastores, aquele povo agrário da Judéia daquele tempo, não podia ter outra concepção senão essa. É natural. As concepções humanas evoluem com a evolução da cultura, com o desenvolvimento do espírito. Quando o senhor fala do dilúvio, o dilúvio é uma lenda universal também. Não houve apenas o dilúvio relatado na Bíblia. Na Babilônia, por exemplo, existe também um Noé, que se chamava Gilgamesh. Este Gilgamesh também foi avisado de que Deus ia destruir o mundo. Ele também construiu uma canoa, recolheu gente dentro da canoa, sua família principalmente, e se livrou do tormento do dilúvio, de se afogar nas águas. Aqui entre os nossos índios, a lenda do dilúvio é tão comum que José de Alencar a repete, a utilizou no final do romance O Guarani, onde ele mostra o dilúvio que ocorreu naquela região em que Ceci e Peri fugiram servindo-se de uma palmeira que Peri arrancou da terra para ir flutuando e levando sobre a água. Quer dizer, é uma lenda universal. O senhor encontra isto em todas as grandes religiões do mundo. E essa lenda, como Kardec assinala muito bem, corresponde a episódios telúricos ocorridos em diversas regiões da Terra. Por exemplo, quando o Dr. Wood, pesquisador inglês, arqueólogo, descobriu junto à cidade de Ur um grande lençol de lama de tipo diluviano, quer dizer, de lama intensa, um lençol bastante grosso, que havia liquidado a antiga cidade de Ur, que lá estava soterrada. O Dr. Wood passou um telegrama comunicando à imprensa mundial: descobri os restos do dilúvio universal, porque Ur fica exatamente na região, no delta do Tigre e do Eufrates, onde ocorreu o dilúvio segundo a Bíblia. E analisando este lençol de lama, a ciência, com os métodos hoje utilizados para a verificação da idade das pedras, das rochas, essa coisa toda, a ciência verificou que este lençol correspondia exatamente ao tempo determinado pela Bíblia, ao tempo apontado na Bíblia. Então realmente seria um dilúvio, mas como diz Kardec, um dilúvio parcial, não um dilúvio universal, dilúvio que ocorreu numa grande região do mundo, mas não em todo o mundo. Acontece que naquele tempo as civilizações eram ilhadas, eram separadas uma das outras, não havia comunicação como hoje. Então o povo que sofria uma inundação geral na sua região pensava que o mundo havia se acabado, mas na verdade não se acabou e continua e prosseguiu. De maneira que essa lenda do dilúvio também não tem cabimento do ponto de vista lógico, histórico, cultural, de maneira alguma, e nem mesmo religioso. Quanto ao dia de juízo, realmente Jesus falou no dia de juízo. O dia de juízo era uma expressão hebraica. Todo mundo esperava o dia de juízo, como também os gregos, os romanos esperavam este dia. Como os egípcios sabiam que havia o julgamento no dia de juízo, está lá na religião egípcia isso bem clara.
Mas o dia de juízo não é o dia universal do juízo, com esta simbologia fantástica com que apresentam as igrejas, os mortos se levantando dos seus túmulos com os seus próprios corpos, estes corpos que já desapareceram na terra, que foram irremediavelmente destruídos, Deus reconstruindo os corpos desses mortos para que eles ressuscitem no último dia e serem julgados. Quando o julgamento de cada um se dá logo depois da morte, no tribunal da sua própria consciência, segundo o Espiritismo nos explica. Segundo o Espiritismo não só nos explica, mas nos prova com a pesquisa dos problemas das comunicações espíritas. E hoje é este um problema até de ciência, já não é mais só do Espiritismo. No tocante ao problema de que ninguém morre, realmente eu sei que as religiões determinam que certas pessoas não morram. Há um privilégio para os adeptos da igreja. Os adeptos da igreja são privilegiados de Deus. Desde que creiam em Cristo e sigam as regras da igreja, eles não morrem. Mas no Espiritismo não é assim. O Espiritismo considera o universo como criação divina, criação de Deus. E, portanto, quando a ciência verifica que nada se perde, tudo se transforma no universo, o Espiritismo concorda com isso, dizendo que nenhuma criatura se perde. E de acordo com a mesma expressão de Jesus, que diz que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Realmente não se perde. Ninguém morre. Todo mundo passa pela morte como por uma porta que dá acesso ao mundo superior. E a justiça de Deus é universal. Deus não concede privilégio a ninguém. O fato de uma pessoa ser espírita não lhe dá privilégio algum. De ser católico, de ser protestante, a mesma coisa. O privilégio que nós temos é o grande privilégio de nos aproximarmos do conhecimento da verdade, porque Deus nos deu a razão e a capacidade de discernimento para isso. O dia de juízo é um dia individual, pessoal, para cada um de nós. O que se tomava como dia de juízo era o fim dos ciclos históricos. Por exemplo, quando terminou o ciclo histórico das grandes civilizações do Oriente, que eram civilizações teológicas enormes, e um novo ciclo histórico ia nascer com a civilização persa, a civilização grega e a civilização romana, houve catástrofes universais, todas essas civilizações caíram sob o poder de inimigos, foram destruídas e um novo mundo começou. Então entendia-se que isto era o dia de juízo. O mundo clássico greco-romano sofreu a mesma coisa. Roma, como sabemos, foi invadida pelos bárbaros, destruída a civilização romana, os bárbaros dominaram tudo, os romanos foram submetidos ao juízo, ao julgamento, porque eles não haviam levado a civilização para os povos bárbaros que vieram buscar lá nele, vieram beber lá em Roma. Assim, não há possibilidade de se interpretar o dia do juízo como esse acontecimento fantástico de um último dia marcado para o mundo, onde todo mundo se levantará do pó novamente com seus pobres corpos humanos. E Deus fazendo, como diz Kardec muito bem, um milagre horroroso, que é o seguinte: Deus transforma estes corpos que vão renascer da terra, corpos humanos frágeis, perecíveis, Deus os transforma em corpos eternos. O indivíduo passa a viver dali por diante eternamente com aquele miserável corpo que ele arrastou na terra. E Deus manda aqueles que vão para o inferno com uma condição mais cruel que ele acrescenta ao corpo, que é o seguinte: aquele corpo humano ressuscitado por Deus no último dia é dotado de invulnerabilidade. Então o indivíduo sofrerá as doenças que ele tinha, a condição em que ele tinha, eternamente, e jogado no fogo do inferno, sente o fogo queimar-lhe as carnes sem destruí-las, porque ele não é destruível mais, ele não é mais destrutível. O corpo se tornou eterno, quer dizer, a última maldade de Deus, que supera toda a imaginação humana, a maldade de converter uma miserável criatura em eterna para ser miserável eternamente. Não se pode aceitar isso, o senhor vai concordar comigo do ponto de vista lógico. Do ponto de vista da fé, da dogmática de uma igreja, pode-se aceitar. E nós não condenamos, porque isto é uma questão emocional. E o indivíduo que emocionalmente se sente bem dentro de uma religião, ele está necessitando dessa religião. Nós reconhecemos isto e achamos que ele vai muito bem ali. Nós não queremos tirá-lo de lá de maneira alguma, porque futuramente, nas reencarnações sucessivas, ele virá naturalmente ao Espiritismo. Agora, quanto à terceira revelação, Jesus não disse aos 12 apóstolos que ele mandaria o Espírito da Verdade. Ele falou a todo o povo, porque ele nunca se dirigia apenas aos 12 apóstolos. Ele falava anunciando aquilo a todos os que nele crescem, a todos os que aceitassem a sua verdade.
Quando Jesus faleceu, segundo nós vemos no próprio livro de Atos, ele não tinha apenas 12 apóstolos, ele tinha 120 discípulos, né? Então, quer dizer, ele estava anunciando uma revelação que viria quando aquelas criaturas estivessem em condições de receber. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, não veio excepcionalmente com o Espiritismo. Ele está no mundo permanentemente, mas ele trouxe esta revelação na época determinada por Jesus, quando os homens amadureceram para compreender a verdade dos seus ensinos. Quem lê o Evangelho, presta bem atenção no espírito do Evangelho, vê o ensino claro de Jesus sobre a reencarnação, a lei de causa e efeitos, a comunicação dos espíritos, que ele mesmo afastava dos indivíduos, que eram possessos de espíritos, a comunicação que ele mesmo exemplificou, ele se comunicando depois de morto, a comunicação que ele mesmo também exemplificou no Tabor, com o espírito de Elias e de Moisés, ali presentes, evocados por ele. Quer dizer, então, nós vemos que a terceira revelação corresponde exatamente àquele anúncio de Jesus. Quando estiverdes em condições de compreender os ensinamentos que eu hoje não vos posso dar, eu pedirei ao Pai que mande o Espírito da verdade para vos esclarecer a respeito. É este o nosso problema.